Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma, seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Esse podcast é uma podcast / videocast do canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma e é uma iniciativa que eu fiz da minha necessidade de falar sobre assuntos de uma maneira sem freio, né? Basicamente é isso. Esse é o primeiro episódio, então eu vou pedir para vocês terem um pouco de compaixão comigo, porque a gente tem que ainda descobrir a linguagem, né? Então, assim, a gente vai experimentar várias coisas e vai tentar chegar num podcast que eu e vocês também, como ouvintes, espectadores, fiquem interessados e gostem, né? Que todos fiquem satisfeitos. Na verdade, minha ideia é falar sobre qualquer assunto, não vou ser só comigo, vamos ter convidados também, entrevistas, vamos ter de tudo aqui. E bom, deixa eu falar primeiro quem sou eu, para quem não conhece, né? Eu tenho uma presença constante no YouTube, muita gente me conhece já do YouTube, eu tenho alguns canais lá, uns 500 canais mais ou menos, mas, e não é a primeira vez também que eu faço podcast, eu vou falar um pouco também sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar no começo aqui desse programa, desse projeto, a gente falar um pouco sobre mim e depois eu vou explicar do que se trata esse podcast também, né? A ideia é a gente falar sobre assuntos diversos mesmo. A gente vai falar sobre filme, a gente vai falar sobre conta casos, com casos reais mesmo, vai falar também sobre bizarrice, notícias bizarras, discussão do dia, a gente vai pegar um tema para discutir em cima, né, filosófico ou não, surreal, bizarro, enfim, qualquer coisa tá valendo. Teremos frases também, vamos falar de game, vamos falar de filme, música, de qualquer coisa que vier na cabeça. Por isso que o nome desse podcast é Dimitri Cosma Sem Freio, ou Sem Freio, só se você preferir. Bom, vamos lá, quem sou eu? Eu sou Dimitri Cosma, moro no Canadá. Pra quem não sabe, a gente tem um canal grande sobre o Canadá, chamado Canadá Diário, que focado basicamente nesse assunto, né, no tema Canadá. E eu também tenho o meu canal pessoal, que é youtube.com/Dimitri Cosma, que é também onde vocês estão vendo esse feed, porque esse feed é um podcast, mas também é um videocast, tá? Eu tô fazendo uma experiência para ver como isso funciona, tá? Ele também tá disponível em vídeo. É só eu falando, basicamente, no começo, tá? Depois a gente vai incrementar a coisa com entrevistas, enfim. E a ideia é fazer um podcast sem corte, tá? Então eu vou ter gaguejada aqui, sem corte. Inclusive, uma forma de eu praticar o discurso, o speech, de uma maneira mais fluida, mais à vontade mesmo, e sem freio, né? Repetindo o nome do podcast, Sem Freio, porque é essa a ideia mesmo. Bom, então continuando falando sobre mim, né? Eu sou artista, então assim, para quem tá vendo aí no videocast, tem algumas ilustrações minhas passando aí no slideshow, e quem não tiver, o link tá no post também. Tem o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá e ver minhas artes, Dimitri Cosma Arte com T mudo, né? Arte em inglês, art. Então me segue lá também, que lá eu posto bastante coisa. E talvez agora, com um advento, bonita palavra, do podcast, talvez eu poste até mais coisa. Tá bom? Bom, então, meus outros podcasts, como eu estava falando, não é meu primeiro podcast, né? Então, é uma experiência que eu já tenho há um bom tempo e eu gosto muito da mídia podcast. Eu amo a mídia podcast e sempre ensaiava essa volta. Uma forma de eu poder voltar para podcast e de uma maneira factível, né? Que eu consiga produzir sem me tomar um tempo absurdo, porque os meus outros canais já me tomam um tempo enorme. O Canadá Diário é o meu trabalho full time, então assim, ele me toma tempo integral, né? E eu tenho esse meu outro canal, eu tava falando dos meus canais. Vai ser bem não linear aqui, hein? É o estranho mundo de Dimitri Cosma mesmo, assim, é como funciona a minha cabeça. Então ela vai e vem de temas variados. Então deixa eu só falar dos meus outros canais do YouTube, para também quem quiser conhecer. É o youtube.com/Dimitri Cosma, que eu já falei. Temos também o É a Vida, meus queridos, que é um canal
mais voltado para família, mais voltado para mostrar variedades, comidas estranhas, mostrar produtos estranhos, brincadeiras. Tem vlog também, coisas diferentes que a gente gosta de mostrar, viagens, enfim. É a vida, meus queridos. E temos também nosso canal de games, que é Cosma Games. youtube.com/Cosma Games. Também lá a gente faz gameplays ao vivo. Não são vídeos produzidos também, é basicamente ao vivo, sem corte, porque eu não tenho tempo para produzir tanto conteúdo assim para editar, né? Na verdade, produzir eu até tenho tempo, o meu problema é a edição. Então, a ideia é quanto menos edição possível. Isso nos remete também a esse podcast, que a ideia é não ter edição. Então a gente tá falando ao vivo aqui, vai ter gaguejada, vai ter um minuto de silêncio, mas é a vida. É a vida, é o que eu consigo produzir no momento. Quem sabe futuramente, fazendo sucesso o podcast, o pessoal aprovando, dando certo, a gente consiga pagar um editor, de repente, para editar o podcast. Mas por enquanto, vai do jeito que tá. Bom, eu tava falando, agora voltando novamente, eu tava falando do meu outro podcast, dos meus outros projetos de podcast que a gente tinha. Era em mais ou menos 2013, se eu não me engano, a gente tinha 2 podcasts. Um chamava Surrealmente. Surrealmente era um podcast também sobre todos os assuntos que eu tinha com alguns amigos meus e também falava sobre todos os assuntos de uma maneira livre, só que também dava trabalho, porque tinha que editar. Então, me complicava. A gente fez um podcast que eu tenho muito orgulho, inclusive. Quem quiser ouvir, era um podcast sobre o Nelson Rodrigues. Foi espetacular. Sobre a vida do Nelson Rodrigues, a gente entrevistou um especialista. Foi muito, muito bom. E do Surrealmente, eu tenho muito orgulho especificamente desse episódio que a gente produziu. E aqui nesse novo podcast eu também quero fazer algumas coisas mais produzidas, mais rebuscadas, mas a ideia principal é ser rápido mesmo. Ser rápido, a gente conseguir produzir rápido, conseguir editar, lançar rapidamente, e ele tá disponível, né, em videocast e em feed, que eu já falei. Repetitivo pra caramba, mas é a vida. Sem edição a gente fica repetitivo mesmo. E o outro podcast que a gente tinha antigamente chamava Terra Estrangeira, que era sobre vida, conhecer turismo em outros países. Então a gente falava, entrevistava pessoas que conheciam outros países, conheceram outros países, qualquer um. Então era muito interessante, era um trabalho também que eu tive muito orgulho de fazer. Mas 2013, né, meus queridos? 2013, podcast era ainda uma mídia muito de nicho, com um acesso muito difícil. Por isso que acabou complicando. A gente investiu principalmente muito tempo, muito trabalho. Cada episódio do Terra Estrangeira demorava 2 dias de trabalho full time pra gente editar. Eu editava e o meu parceiro de edição, o Júlio. Júlio, beijo no coração aí. A gente editava, cada um ficava um dia inteiro integral. Um dia inteiro integral é bom. Um dia inteiro integralmente trabalhando nesse projeto. Então, assim, era muito difícil. Sem contar a gravação. Opa, bati no microfone. Sem contar a gravação também, né? Que também era complicado. Então, acabou também inviabilizando o projeto. Por isso que eu trouxe agora de volta a ideia de podcast, porque agora o podcast está mais popular, né? Agora a gente tem o podcast em outras mídias mais acessíveis, né? A gente tem no Spotify, por exemplo. Então, assim, isso me deu uma injeção de ânimo e eu achei que agora, de repente, é um momento que eu acho que o podcast vai engrenar mesmo. Se popularizar, né? Como o YouTube é popular. Eu acho que agora chegou a hora do podcast se popularizar como o YouTube. Então, por isso que eu tô voltando. Porque é uma mídia que eu sou viciado. Eu vou contar um segredo aqui. Eu moro aqui, eu moro na minha casa aqui, eu tô trabalhando aqui no meu estúdio, né? Se eu saio um segundo, eu saio, sei lá, pra pegar alguma coisa lá em cima. O que eu faço? Eu tenho aqui o feed do podcast. Eu tenho aqui meus podcasts. Opa, fez barulho. Eu tenho meus... Peraí só um pouquinho, que agora zoou tudo. Eu tenho meus podcasts aqui no celular. Então eu saio um segundo, eu já dou play. Eu não consigo ficar um segundo sem ouvir podcast. Então eu sou viciado de uma maneira tão absurda que eu falo, não, eu quero produzir mais para essa mídia. Eu não posso abandonar essa mídia porque eu amo podcast, né? Então tem que produzir mais. Bom,
É isso. Então, assim, dê um overview. E como eu falei, né, o podcast surgiu na necessidade de falar sobre assunto, na necessidade de falar mais sobre outros assuntos que eu não posso falar livremente. Então, assim, não vou ter tempo aqui, essa é a vantagem de eu não ter tempo. Você vê que eu enrolo pra caramba, ó. A gente já tá enrolando bastante. Eu vou tentar ser mais objetivo, meus queridos. Eu tenho um instrumento pra eu me policiar pra tentar ser mais objetivo. Mas é que eu gosto de falar mesmo, né? Então, é assim que funciona. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Ó, eu fiz anotação aqui, hein? Não é fraco não aqui, meus queridos. Bom, é isso. A necessidade de falar sobre qualquer assunto livremente, né? E a gente ainda está definindo o formato, já falei. Espere o inesperado aqui. Vamos ter programas com outras pessoas, convidados, entrevistas. Vamos ter vários programas só comigo mesmo. Não sei o que a gente vai ter. Vai falar sobre filme, vai falar sobre série, vai falar sobre qualquer coisa, vai falar sobre arte, sobre polêmica, sobre política, vamos falar também? Tenho medo, mas vamos falar também. Vamos falar sobre tudo. E é isso, é sem corte, né? E como eu falei, a gente vai ter esse feed tá em áudio só e tá em áudio e vídeo também, para quem quiser ver a minha face, minha belíssima face aqui e se assustar. É isso. Beleza? Vamos pro programa então? Então vamos começar. Agora, depois dessa introdução gigantesca, que era para ser rapidinha, mas ficou gigantesca, vamos pro programa. Vou falar sobre algumas coisas que eu tenho assistido, algumas mídias que eu tenho consumido e assistido, e de repente isso pode ajudar vocês também, né? Então, a primeira dica que eu vou dar aqui foi de um filme que eu assisti, muito, muito, muito interessante. O nome em português é Fútil e Inútil. Em inglês é futile, não sei falar essa palavra, Futile and Stupid Gesture. É um filme que está disponível na Netflix, é de 2018, e conta sobre a vida real, um filme baseado em fatos reais, uma biografia da vida do Doug Kinney, que é o criador da revista National Lampoons. Para quem não sabe, National Lampoons era uma revista dos anos 70, talvez final dos anos 60 e durante os anos 70 todo, ela fez muito sucesso. Era uma revista que mais ou menos rivalizava com a Mad. A Mad que vem muito antes, né, dos anos 50, mas sempre fez sucesso. E era uma revista de humor dos Estados Unidos que eles tentaram fazer uma coisa um pouco mais sofisticada que a Mad, para um público diferente, né? Mais escrachado, mais... Eu diria que a National Lampoons foi a precursora, acho que do politicamente incorreto mesmo. Não, acho que a Mad, né? A precursora foi a Mad. Mas a National Lampoons teve uma certa força aí nisso. E o filme conta a história do Doug Kinney, que é vivido pelo ator, deixa eu ver o nome do ator aqui, que é um comediante, inclusive, tá? Cadê o nome do rapaz aqui? Eita, me perdi aqui, tá vendo? É assim que funciona, meus queridos. É o Martin Mull, é isso? Ah, não, Martin Mull não, desculpa. Martin Mull é a versão velha dele. Eles colocaram uma versão alternativa velha do Douglas Kinney. É vivido pelo Will Forte. Desculpa a demora, mas eu achei aqui. Will Forte, que é um ator que inclusive ele admirava muito o trabalho do Douglas Kinney, então ele quis fazer o filme. Eu não posso dar spoiler, mas Douglas Kinney não está mais entre nós, né? Isso é um pequeno spoiler que eu dou aqui. O que aconteceu, né? A National Lampoons começou a fazer tanto sucesso, começaram a fazer um programa de rádio também, e depois foi pro cinema. Começar a fazer filmes que fizeram grande sucesso. O primeiro foi o Animal House, que em português, qual é o nome do Animal House em português? Se vai ser o nosso podcast, vai ser assim, meus queridos. Não tem jeito, porque tem algumas coisas que a gente vai procurar ao vivo aqui. Não, esse nome não pode ser, não. A República, esse nome é em português de Portugal aqui.
Deixa eu ver o nome do filme. A República de alguma coisa, deve ser em português. Deixa eu ver. Eu vou ter que ver ao vivo aqui, meus queridos. Não tem corte no nosso podcast, não. Vocês vão ter que me esperar procurar aqui. Devia ter feito lição de casa aqui, né? Não consegui achar o nome do filme em português. Ah, achei. Ufa, ufa. Clube dos Cafajestes. Filme Animal House de 1978, estrelando o John Belushi. Então, esse filme é o filme do... Voltando ao Fútil e Inútil, se passa... Mostra a vida, né, do Douglas Kinney, que era bem tumultuada, inclusive. Uma vida bem tumultuada. Eu gosto muito de filmes biográficos, porque independente se você conhece ou não, gosta ou não do trabalho do biografado, eu acho que sempre vai ser interessante pra gente. Sempre a gente vai crescer e a gente vai aprender alguma coisa vendo um filme biográfico. Até, sei lá, até filme biográfico de pessoa que eu odeio, eu gosto muito de ver. Mas no caso do Douglas Kinney, eu gostava bastante do trabalho do National Lampoons. Um filme muito conhecido no Brasil da National Lampoons, que muito pouca gente sabe, inclusive, que foi produzido pela revista National Lampoons. Uma marca, né? Depois virou uma marca. É mais que uma revista, né? Foi o Férias Frustradas. Mas aí já não tinha mais a presença do Douglas Kinney, porque ele já não estava mais entre nós. Deu um spoiler aí. O Chevy Chase, o ator Chevy Chase, é também representado no filme do Fútil e Inútil. Ele tem papel muito importante, inclusive, no filme. Não vou dar spoiler aqui, mas o Chevy Chase tem um papel muito importante. Então, assim, vocês vão encontrar ressonância com o nosso tempo também. Nossa, eu vejo aquela redação da revista, eu tenho muita vontade de fazer uma revista. Um dia eu tenho muita vontade de fazer uma revista absurda e maluca, como era a National Lampoons. É ainda, né? Eu acho que ainda existe. Não sei se ainda existe. Mas nunca eles vão equiparar aos anos 70. Vou dar exemplo de uma capa da National Lampoons, tá? Tem um cachorrinho, uma foto de um cachorrinho com aquele olhinho do gatinho do Shrek, de dó, né? E alguém apontando uma arma para a cabeça do cachorrinho. E aí a capa tá escrito assim: se você não comprar essa revista, mataremos esse cachorro. Assim, é muito drástico, né? É muito drástico. E as capas da National Lampoons são bem icônicas, tá? Eu vou falar sobre algumas. Eu vou falar sobre algumas que são incríveis, assim. Deixa eu só lembrar aqui, porque minha memória é péssima. Eles batiam bem de frente com o Nixon também, né? Aquele presidente, o Trump da época, né? Mas tem capas, eu vou tentar descrever algumas capas aqui. É difícil descrever porque tem muita referência, né? Mas tem uma capa, por exemplo, quando o Michael Jackson queimou o cabelo dele. Então tá o Michael Jackson com o cabelo pegando fogo, e aí um monte de gente faz um marshmallow assim no cabelo dele. É bem politicamente incorreto. E é esse tipo de humor. Inclusive, Caceta e Planeta, meus queridos, Caceta Popular e Planeta Diário, que eram revistas e jornais, respectivamente, né? Nos anos de 1980, eles beberam muito da fonte do National Lampoons. Então, assim, National Lampoon, não tem o S no final. O nome da revista é National Lampoon. Na verdade, anteriormente, eles eram de Harvard, né? Então era Harvard Lampoon. E depois, quando virou uma revista mesmo, eles conseguiram distribuidor, virou National Lampoon. Então, voltando ao Caceta Planeta, eles beberam muito da fonte dessa revista. Então, assim, se você gosta do humor do Caceta Planeta, principalmente dos anos 80, você vai gostar também do National Lampoon. Então fica a dica aí, Fútil e Inútil, excelente filme mesmo, gostei muito. E o filme ele trabalha muito com metalinguagem. Então ele quebra muito a quarta parede, ele tem um personagem, eu não posso dar spoiler aqui, mas vamos dizer, o narrador do filme é o
o Doug Kinney velho. Mas como que eu vou como que eu vou falar? Não posso dar spoiler. É história, né? Bom, o Doug Kinney não morreu velho, mas o narrador é ele velho. Então tem muita quebra de quarta parede aí, e o personagem entrando na história, e história sendo narrada em formato da revista. A revista tinha muita fotonovela, então uma parte da história é narrada com uma fotonovela. É incrível, é muito bom esse filme, eu gostei muito e tá recomendado aí. Fútil e Inútil, A Futile and Stupid Gesture. Não sei se o nome é em inglês, não sei se a pronúncia é assim, mas é a vida. Recomendo, recomendadíssimo. E vou recomendar mais um filme também, The Big Sick. Esse filme... Bom, voltando aqui, o filme Fútil e Inútil tá disponível na Netflix, tá? Bom, vou pro outro filme aqui, ele não tá disponível na Netflix, ele tá disponível na Amazon Prime, tá? Quem assina a Amazon Prime, recomendo esse filme, também baseado em fatos reais, é um filme biográfico. Eu só fiquei sabendo que era um filme biográfico depois que eu terminei de assistir. O nome dele em inglês é The Big Sick, e em português tá Doentes de Amor. Espero que seja isso. Eu tô vendo aqui na internet, porque eu assisti ele em inglês. Ele é disponível no Amazon Prime. Ele conta a história de um comediante paquistanês, Kumail Nanjiani. Não sei se a pronúncia tá certa, mas tentei. E a história dele é muito interessante a gente conhecer a cultura de uma família do Paquistão. Então, ele é um comediante que a família não aprova ele ser comediante, né? A família quer que ele seja advogado, advogado, quer que ele seja, sei lá, médico, qualquer outra coisa assim. Eles moram nos Estados Unidos, é uma família que mora nos Estados Unidos, né? E ele já é aculturado, né? Ele já assimilou a cultura estadunidense, né? Então, assim, e a família que mora lá também, que mora nos Estados Unidos, tenta manter as tradições paquistanesa, né? Paquistão, para quem não sabe, é do lado da Índia, então é basicamente indiano, né? Paquistão e Índia é a mesma coisa, basicamente, entre aspas aí, né? E a família quer conseguir um casamento arranjado para ele, então toda vez que ele vai lá visitar a família, aparece uma moça, toca a campainha lá do nada, estava passando aqui e resolvi entrar. É um casamento arranjado que a família tá tentando, né? E ele não quer viver nesses costumes, ele não quer viver nessa tradição, e ele conhece uma menina. Uma menina nascida nos Estados Unidos mesmo, né? E começam a namorar e ele não pode contar pra família. Eu não sei até que ponto eu posso contar da história, mas o próprio título do filme entrega um pouco. Então eu acho que eu vou poder avançar um pouquinho mais na sinopse. E a menina fica doente. E ele não conta pra família, tá? E a menina fica doente. E aí ele... Bom, antes da menina ficar doente, ele tá nesse conflito, né? Será que eu assumo? Ele tá apaixonado pela menina, mas será que eu assumo ela e vou perder minha família? Porque todos os outros que assumiram da família, todos os outros que assumiram, perderam, cortaram completamente o laço da família, morreu pra família. Então será que eu vou assumir essa menina que eu amo e perder a minha família, ou eu vou fazer um casamento arranjado que é o que a minha família quer e vou continuar do jeito que tá e vou ser infeliz, né? Então ele tá nesse conflito e ele resolve terminar com a menina. Com a menina que ele ama. Só que, o que acontece? A menina fica doente. E não é spoiler, porque é meio que aí que começa a história. É muito legal, é muito crível, personagens muito bem representados. O rapaz, o Kumail, eu descobri depois, é ele mesmo. É o próprio... O ator, ele faz o papel dele mesmo. Então é muito interessante. Só ele, tá? Os outros personagens são atores mesmo. Mas é muito legal. O ator, ele parece muito com o Zeca Camargo. Tá? Se você quiser visualizar a cabeça do ator, na cabeça o ator, ele é o Zeca Camargo. Mas eu gostei muito. É um filme muito humano mesmo. Assim, eu gostei bastante. É uma história real. E eu não vou contar mais do que isso. Não vou contar mais para não dar spoiler. Mas é muito legal. Vale a pena. Se você tiver acesso ao Amazon Prime, recomendo. É um excelente, excelente filme. É isso. Boas dicas de filme aqui.
Agora eu vou contar uma história pra vocês. Esse podcast, a ideia é tentar tudo aqui que eu tenho de ideia e vocês comentem o que vocês acham mais legal, tá? O que vocês acham que a gente deve trabalhar mais aqui ou manter essa linha sem freio e jogando tudo pra vocês aí. Então vocês comentem. Bom, vou contar uma história, uma coisa que aconteceu essa semana. Estava dirigindo, né? Pra quem não sabe, eu moro no Canadá, já falei no começo, mas pra quem não lembra ou pra quem não sabe, moro no Canadá, estava dirigindo aqui no Canadá e estava passando numa avenida e de repente eu vejo no meio fio lá, no cantinho lá, no cantinho da rua, um gambazinho, gambá morto. Aqueles de filme mesmo, preto e branco, aquele do desenho, aquele bonitinho mesmo, Pepe, ele chama? Pepe Le Pew, não sei o nome dele. Aquele do desenho lá. Aquele fedido, clássico mesmo. Tá lá o gambazinho morto. Ele tinha acabado de morrer há pouco tempo, eu acho, porque ele tava com bonitinho, assim, não tava esmigalhado, nada. Tinha morrido há pouco tempo, provavelmente morreu atropelado, tadinho, na avenida, né? Só que o que me chamou a atenção, meus queridos, o que me jamais sairá da minha alma. Eu tava com o carro fechado, tá? Todas as janelas fechadas e o carro simplesmente passou, tá? Não tinha trânsito, não tinha nada. Passei simplesmente com o carro. O odor nauseabundo, o cheiro nojento entrou no meu nariz de uma maneira que eu acordei hoje. Olha, isso aconteceu há uns 4, 5 dias já, essa história. Hoje eu acordei com aquele cheiro na minha cabeça, como se eu estivesse sentindo aquele cheiro do gambá. Pra quem não sabe, pra gente que mora no Brasil e nunca viu gambá, o gambá no Brasil pra gente é aquele ratinho bonitinho, né? Aquele ratinho, que é muito bonitinho o gambá do Brasil também. Mas pra gente que mora no Brasil, a gente não sabe. A gente sempre escuta falar, pô, eu queria sentir o cheiro do gambá, né? Eu queria saber como é. É um cheiro insuportável. Ele não sai, ele gruda nas fossas nasais. E é um cheiro meio adocicado, tá? Pra quem, eu vou tentar descrever esse cheiro, mas ele é indescritível. Ele é meio adocicado, mas ele é enjoativo demais. Ele é extremamente enjoativo, tá? Ele não é um cheiro... Da primeira vez que você sente, ele não é um cheiro tão ruim. Então você sente assim, falam mal desse cheiro aqui, não é tão assim, olha aí, é passável. Mas aí o problema é que esse cheiro, eu não sei se ele tem um cheiro que fica na memória, na nossa memória olfativa. Acabei de criar isso daqui, mas assim, é insuportável, insuportável. Ó, tô pesquisando aqui, ó. Nosso podcast aqui também é cultura. O fedor vem da uma secreção de 2 glândulas que o animal possui em cada lado da abertura anal. O líquido liberado é um álcool chamado botilmercaptana e essas glândulas, chamadas perianais, só entram em ação quando o gambá está irritado ou se sente ameaçado. No caso, o gambá morreu, né? Então entrou em ação também. Essa informação aqui da super interessante. Muito bom. Mas assim, o que eu posso dizer é insuportável. Eu tô falando do cheiro dele e eu tô sentindo o cheiro agora, na minha alma. É um cheiro que ele não impregna na nossa alma, no nosso nariz. Ele impregna na nossa alma. É insuportável, assim. É isso. Então imagina você tomar uma ducha desse cheiro de gambá na roupa. Imagina. Na cara, imagina. Assim, eu não consigo imaginar. Porque eu tava simplesmente passando de carro lá. E senti essa fragrância albiscarada, deliciosa. Foi uma coisa, olha, insuportável. Insuportável, meus queridos. Bom, vamos lá, próxima sessão aqui, dica de bizarrice desse episódio. Qual é a dica de bizarrice? Então, minha ideia é todo episódio também dar alguma dica, não sei se todo, né? Quando eu quiser também, né? É a vida, quando quiser, quando tiver, eu vou anotando.
Eu vou anotando. São coisas que eu vou vendo e eu falo, pô, eu queria compartilhar isso com as pessoas. É tão bizarro que precisamos compartilhar, né? E a gente não tem onde compartilhar, então assim, vai no podcast aqui também. Bom, minha dica é o Facebook Mickey Feio, tá? É assim, é um concurso mundial do Mickey Feio. Então, todo mundo pode mandar a foto de um desenho que fez do Mickey, de uma versão bizarra do Mickey Mouse, do ratinho da Disney. Então, você entra na página aqui do Facebook, tem milhares de opções de Mickeys bizarros aqui. Inclusive, eu mandei o meu Mickey também. O meu Mickey tá lá também. Eu mandei meu Mickey bizarro aqui, meu Freak Mickey. Mas muito legal, eu gosto muito. Tem de vários estilos, assim. Muito legal mesmo. Eu recomendo. Tem coisa mal feita, coisa bem feita, bem produzida. Vale a pena vocês conferirem aí no Facebook Mickey Feio. Tá dada a dica. Bom, discussão do dia. Vamos lá, eu também tô pensando em fazer isso no podcast. Comentem. Esse é o primeiro, tá? Esse é o piloto aqui do nosso podcast, então vai tudo. Todas as minhas ideias vão de uma vez. Comentem o que vocês querem ouvir mais, tá? Se alguém chegou aqui, né? Porque eu enrolei tanto naquela intro. Eu tava me aquecendo, então eu me enrolei e voltava. Agora, ó, já me aqueci, agora tá indo mais. Tá fluindo melhor, né? Bom, mas enfim, talvez até, quem sabe, futuramente eu faça até esse podcast ao vivo, hein? Pra ter interação com o pessoal. Vou pensar, ó, tive a ideia agora, quem sabe faz ao vivo, galera. Acabei de ter essa ideia, quem sabe? Futuramente a gente faz esse podcast ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Dimitri Cosma, e aí a gente lança também em áudio aqui no feed. Pode ser, uma boa ideia também. Boa ideia que eu tive. Eu tô elogiando a mim mesmo. Bom, vamos lá. Discussão do dia, meus queridos. Resgatando nosso passado perdido. Uma coisa que eu pensei aqui e eu quis trazer e conversar com vocês sobre isso, tá? Outro dia um amigo meu da quinta, sexta e sétima série, criancinha, ele me encontrou no Facebook. Não, ele não é mais criancinha, tá? Agora ele é velho que nem eu. Mas ele me encontrou no Facebook do nada. Eu não lembrava do nome dele, do sobrenome. Não lembrava, acho que eu nem sabia o sobrenome dele. Eu só lembrava do nome. E ele também provavelmente só lembrava do meu nome. Mas ele conseguiu me encontrar por causa de um vídeo do Canadá Diário. Acho que foi do Canadá Diário que ele viu, se eu não me engano. E ele viu, e aí ele me reconheceu. Da quinta série, meus queridos. Na quinta série, sei lá quantos anos eu tinha. Entendeu? 10 anos, né? 10 anos. Acho que é isso, né? 10 anos, acho que sim. E ele me encontrou. E aí ele me viu meu sobrenome e foi me procurar no Facebook. Me encontrou lá e me chamou. Heraldo, inclusive, beijo no coração aí. Mas isso começou a me fazer refletir. Eu achei muito interessante isso. Eu achei muito interessante. Porque, assim, é uma pessoa que pertencia a um passado meu que não existia mais. A pessoa deixa de existir também, né? Quando ela sai da sua vida, ela deixa de existir para você. Ela morreu para você, né? Só que ela tá paralelamente levando uma timeline dela também. É mais ou menos como se acontecesse assim. Você conhece as duas pessoas. Eu vou filosofar aqui, hein? Você conhece uma pessoa na sua quinta série. E vocês se separam, a vida de vocês, cada um vai para um lado, sei lá, na sétima série. Vocês passaram por muitas coisas, da quinta até a sétima série, por muitas coisas, e aí a vida de cada um vai para um lado, cada um vai para uma escola e vai para um lado, enfim. Vocês separam. O que acontece? O timeline estava junto até aquele momento. Bom, pelo menos uma parte do timeline, né? Vocês tinham outros momentos que não estavam juntos. Mas o timeline, ele estava junto até aquele momento. De repente, quando vocês se separaram, o timeline se separou também. Imagina uma edição no Premiere, tá? As linhas de edição do Premiere. Se separaram. E os dois timelines foram levando ao mesmo tempo. Eles foram seguindo ao mesmo tempo, sem se encontrarem. E, de repente, X anos depois, né?
dezenas de décadas depois, esses timelines se esbarram. Eles não se juntam, hein? Eles se esbarram, eles dão um choque entre eles. Eles se esbarraram. E aí você começa a reviver, né? Relembrar alguns momentos com aquela pessoa. Não só relembrar alguns momentos com aquela pessoa, mas relembrar alguns momentos com você mesmo. Trazer à tona aquilo lá. Momentos bons ou ruins, né? Especificamente, entre a minha quinta e sexta série, foi bem traumático para mim. Ele é um bom amigo meu, inclusive, muito legal, muito bacana, Heraldo, mas eu tive muitos problemas com outras pessoas nessa idade. Brigava na escola, lutava quase todo dia na frente da escola por causa de bullying. Não existia o nome bullying na época, mas já era bullying, né? Então eu brigava com um monte de gente, e enfim, e foi muito traumático. E aí ele tendo voltado, só que ele representou uma parte legal da minha vida. Porque ele era um cara legal e era meu amigo. E só que ele tendo voltado, veio à tona todos esses momentos também, os bons e os ruins, né? E aí eu fico pensando, né, que é inacreditável como a gente precisa de outras pessoas para resgatar os fragmentos do nosso passado. E aí assim, é tipo como se faltasse algumas peças de um quebra-cabeça, né? E uma pessoa que sumiu há tanto tempo, ela aparece para trazer essas peças de volta pra gente. Então eu acho que essa é a melhor analogia. A gente formou um quebra-cabeça com peças faltando. E aí, algumas pessoas desse passado têm essas peças. Você não tem mais. A sua memória falhou. E essas pessoas voltam e colocam essas peças nos lugares certos. E aí, traz lembranças que a gente não tinha mais, né? Eles lembram de outros fatos que marcaram para eles, mas não marcaram pra gente. E é incrível, porque a nossa vida, ela não é aquilo que a gente lembra. A gente lembra apenas de uma parte da nossa vida, né? Um recorte dela que a gente resolveu guardar no nosso hard disk aqui, no nosso SSD, vai? Melhor do que hard disk, né? A gente guardou no nosso SSD do nosso cérebro. Então, eu achei incrível, assim. Esses fatos que a gente nunca lembraria, eles foram trazidos à tona por essas pessoas que guardavam no hard disk delas. Assim, e elas provavelmente elas resgataram pela lembrança da gente. Então elas lembraram, lembrei desse cara. Pô, esse cara, olha, lembrei de tal história que envolvia esse cara de alguma forma. É incrível, é incrível. O que vocês acham disso? Comente aí. O que vocês acham disso? Foi muita filosofia, filosofei demais, fui longe demais. O que vocês acham desse assunto? Acho que me fez refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso passado, quem a gente é, será que a gente é quem a gente imaginava quem a gente era, né? Porque as outras pessoas têm nosso espelho, as outras pessoas têm a nossa imagem. Então, achei muito legal essa discussão. É isso, meus queridos. Agora, estamos quase encerrando o nosso programa, mas antes de encerrar, vamos para a frase do dia, né? Vamos ter uma frase do dia, sempre no fim do nosso programa, a gente vai ter uma frase do dia aí para vocês refletirem, ou não, ou zoeira, ou qualquer coisa, tá valendo qualquer coisa, mas é uma frase do dia que eu anotei. Em algum momento da minha vida, eu tive um insight e anotei. Vamos lá? Incomodar o acomodado é sempre mais divertido. Fiquem com essa frase. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast / videocast sem freio. Eu dei uma pausinha aqui porque eu tô lembrando do nome ainda. Eu tenho que me acostumar. Porque é um podcast sem freio do canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma. Eu sou Dimitri Cosma e voltaremos em breve com mais Sem Freio. Comentem agora é a vez de vocês. Eu quero agora o feedback.
que vocês acharam, o que falta, o que mais pode ter aqui no nosso programa. Como eu disse, estamos formatando ainda, e eu não sei nem se vai ter um formato ou se a ideia é esculhambar mesmo e cada episódio ter o que me der na telha. Provavelmente vai ser assim mesmo, a princípio, né? Mas assim, a gente vai vendo o que funciona melhor com o pessoal e comenta aí. Agora eu preciso realmente do feedback de vocês. Assim, o que vocês acharam que funciona? O que vocês querem ver mais? O que vocês não querem ver? O que a gente pode fazer mais? Dê ideias. Ideias, a gente tá um livro aberto para ideias e a gente experimenta. De repente, se não funcionar, a gente volta com outro ou a gente muda. E estamos aqui para isso, né, meus queridos? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro Sem Freio. Compartilhe esse programa com os amigos. Os amigos que gostam de podcast, mande esse programa, mande o feed para eles. Amigo, o pessoal não gosta de podcast, não sabe o que é podcast, mande o canal do YouTube, youtube.com/Dimitri Cosma, sempre gaguejo para falar os nomes. Então, tem para todos os gostos. É isso aí, querem ouvir falar mais de filme, querem ouvir falar mais de série. Não falei de série hoje, né? Hoje eu não falei de série, mas tenho série boa para falar. Tenho série boa para indicar, inclusive. Videogame também, vou falar de videogame, com certeza. Né? Quadrinhos, qualquer coisa, coisa nerd, action figure, sei lá, qualquer coisa que vier na telha, a gente vai falar aqui também. Lançamentos, notícias, política, debater religião, debater futebol, pra esculhambar mesmo. Sei lá, vamos falar tudo que vier na cabeça e a ideia é ser sem freio mesmo. A ideia é discutir com vocês e ser um bate-papo de boteco. Não vai ser necessariamente só comigo, eu tô pensando em vários convidados para chamar, então alguns convidados muito legais para chamar e até para participar várias vezes, mas se não tiver convidado, vai ser só comigo mesmo. Vamos tentar ver como é que vai funcionar melhor. É isso, meus queridos, enrolei demais nesse encerramento, espero que vocês tenham gostado. Se for YouTube, dá like, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Se for podcast, lembre-se de mandar pro pessoal, compartilhar, porque isso é muito importante, e participar. Quero a participação de vocês agora. Valeu, meus queridos. Beijo no coração. E está lançado aí o Sem Freio. Valeu!